Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, por que será que existe tanta violência, fome, arrogância, guerras, mortes, se a maioria das pessoas creem em Deus e seguem uma denominação religiosa? Por que será? Paulo nos responde no texto da pregação de hoje, que encontramos em Romanos, capítulo 7, versículos 15 até a primeira parte do versículo 25, que eu passo a ler agora. Paulo escreve assim: Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Paulo fala que o que é bom não vive nele. Que mesmo tendo a vontade de fazer o bem, ele não consegue. Mesmo gostando da lei, dos mandamentos de Deus, existe dentro dele uma outra lei diferente, a vontade humana, que o faz tornar-se prisioneiro do pecado. Paulo escreve estas palavras porque os mandamentos de Deus, que deveriam ser uma boa orientação no relacionamento das pessoas com Deus e entre as pessoas, estava se tornando um peso, usados para discriminar e excluir quem não os cumprisse ao pé da letra. Para Paulo está claro, meu amigo e minha amiga, que a lei, os mandamentos apontam para Deus e não deveriam ser um peso, mas uma orientação de vida. Mas a vontade humana se coloca muitas vezes acima da vontade de Deus, levando os mandamentos a serem interpretados
para o próprio interesse humano, gerando arrogância, exclusão e toda forma de injustiça. Por isso, todas as pessoas tornaram-se escravas do pecado. Também hoje em dia, isso é assim. Cremos em Deus e seguimos uma denominação religiosa, conhecemos os 10 mandamentos, sabemos que Deus quer ser respeitado, amado e confiado, que não devemos usar o nome de Deus em vão, que Deus pede que santifiquemos para Ele um dia, que é preciso respeitar o próximo, não causando nenhum mal à sua vida e à vida da sua família. Mas o que vemos é que a confiança em Deus é trocada pela confiança em pessoas, idolatrando e elevando pessoas à categoria de deuses. Que o nome de Deus é usado para confundir, enganar as pessoas e barganhar com Deus. Que existe pouco tempo para Deus na vida das pessoas. Nós vemos pessoas sendo caladas, mortas, muitas brigas familiares por falta da sinceridade e do respeito mútuo, apropriação indevida daquilo que pertence ao outro, gerando uma realidade de insegurança e medo. Por isso, os mandamentos precisam ser vivenciados, aceitos como uma orientação para uma vida digna e justa. Devem ser observados e vivenciados a partir do amor de Deus, que não exclui, mas gera vida e respeito mútuo entre nós, sem arrogância e ganância, para não nos tornarmos escravos do pecado. Não adianta só saber os mandamentos. Eles precisam ser interpretados com o coração de Deus e não conforme a nossa boa vontade, de acordo com aquilo que eu acho que é certo. E isso é que gera injustiças. É preciso que o amor de Deus se mova em nossos corações. E para sermos libertos da escravidão do pecado, que faz a gente interpretar a palavra de Deus conforme os próprios interesses, é preciso entender e vivenciar os mandamentos como orientação de vida e não como peso e palavras que excluem. Paulo deixa claro que devemos olhar para Cristo, que vem ao nosso encontro para nos libertar de tudo aquilo que nos afasta dele. Somente Jesus transforma o nosso coração, nosso jeito de ser, de agir, de falar e de pensar. Cristo deve ser sempre a nossa esperança viva, porque Ele arranca diariamente de nossos corações a vontade de fazer aquilo que prejudica o próximo e nos afasta de Deus. Porque Ele nos torna verdadeiras pessoas que colocam em primeiro lugar na vida a palavra e a vontade de Deus e não os próprios interesses, não uma interpretação que é contrária ao carinho, ao amor,
ao coração de Deus. Somente Jesus, meu amigo e minha amiga, abre a nossa mente para criarmos paz onde há revolta e ódio, comida onde há fome, respeito ao próximo onde há exclusão. E assim, Jesus Cristo nos liberta da escravidão desse pecado, porque ele inaugurou na cruz uma nova história entre nós e Deus e o próximo, animando-nos a fazer e querer sempre o bem, como diz Lutero, interpretando tudo da melhor maneira. Em Cristo, Deus nos mostra o quanto Ele é apaixonado por nós. E para que a libertação da escravidão do pecado, a capacidade de se deixar orientar pela palavra de Deus, a capacidade de interpretar a palavra de Deus conforme o coração de Deus e ter Jesus como nossa esperança de uma vida libertada, é preciso que reconheçamos que precisamos depender sempre de Deus e ter Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, que nos ensina e orienta, que nos resgata do pecado por meio do perdão diário. Deixar Cristo moldar a nossa consciência com seus ensinamentos e tê-lo como centro e padrão de vida para podermos cumprir o que Ele acha que é bom para nós, transformando-nos numa bênção para as outras pessoas. É preciso exercitar uma vida de oração, de intimidade com Deus, para agradecer por Ele nos aceitar com seu amor, nos ajudar em nossas dificuldades, nos orientar com seu Santo Espírito. Pedir que nos liberte dos maus pensamentos e da vontade de fazer aquilo que não o agrada. Pedir para que nos ajude a amar o próximo com o seu amor, que em Jesus Cristo se doa, serve e é solidário. Pedir para Deus nos ajudar a avaliar diariamente as nossas atitudes, para termos a consciência do que deveríamos ter feito de bom e não fizemos. Confessar diariamente os pecados e assumir que somos falhos para com o amor de Deus e falhos na vivência da fé. Pedir perdão a Deus para termos um novo começo que seja determinado não por nossas vontades, mas por sua vontade e pelo seu poder sobre nós. O pecado, meu amigo, ele existe em nós. Mas Deus vem em Jesus Cristo ao nosso encontro para nos libertar da prisão do pecado, levando-nos a viver a fé que se torna ativa no amor ao próximo. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Deixe o seu comentário, compartilhe com alguém e nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!